Seu mesmo mês das mulheres é um mês que ele acende um alerta, pessoal, porque na verdade assim, a luta pelas mulheres ela deve acontecer todos os dias, constantemente. Nós estávamos aqui conversando, os números não param de crescer, violência doméstica, mulher sendo vítima de diversas formas de violência física, psicológica, patrimonial. E talvez esse número de denúncias venha aumentando porque a mulher começou a entender que isso é errado, que isso não pode acontecer. Não tem como nós deixarmos de falar do caso da Nicole, né? Nós estamos aqui com a mãe dela, porque é um caso que marcou uma ferida muito grande no coração dessa mãe e também acredito que de tantas outras mães da nossa região. De contar pra gente que você tá com uma luta, né? Uma luta para fazer justiça, né? Para que essa história ela não se repita. Que luta é essa que você tem feito? Estou lutando por justiça pela minha filha, primeiramente, e também por outras meninas, outras mulheres, outras vidas, né? Então eu estou com um projeto de lei para que a gente, né, impeça também e que quando cometido esses tipos de crime eles sejam devidamente punidos, né? Com a rigidez que deve ser punido. E também trabalhar em cima da educação dos nossos meninos, né? Que é muito importante. Então a lei abrange uma coisa muito grande, né? Não é uma coisa só. É para que tenha a punição devida, tanto para maiores quanto menores, porque a violência ela está vindo não só dos homens, mas dos nossos meninos também, né? E atingindo as nossas meninas, as mulheres e as nossas meninas. Então abrange todo esse espaço. E que iniciativa é essa que você tem feito? Porque a gente viu a sua luta, na época a gente viu que estava tudo muito recente, a ferida ainda estava doendo muito, não estou dizendo que agora ela não esteja doendo, mas agora você está mais concentrada, agora vai ser mãe novamente, já é mãe, vai ser mãe novamente, a gente sabe que isso acaba respirando, enxergando o cenário de uma forma diferente, como agir. Que luta é essa que você tem aí levado adiante, que a gente vê muitas assinaturas sendo colhidas? O que está acontecendo aí nesses bastidores? Então, a gente ainda não tem a devida justiça no caso da minha filha, então eu estou lutando incansavelmente para que a gente consiga aí essa justiça, para que o caso seja aberto novamente, porque eles fecharam, encerraram o caso. Aí a gente está lutando, aí a gente tem novas provas, colheu muitas provas e a gente precisa que esse delegado, a polícia, consiga abrir novamente para que a gente consiga justiça para o caso da minha filha. E a questão da lei também, que a gente está fazendo campanha atrás de campanha, rodando pela cidade toda, espalhando cartazes, falando nas redes sociais, em todos os lugares, tudo que a gente pode fazer, a gente está fazendo. Eu falo a gente porque toda a família, toda a comunidade está apoiando a gente. Então a gente está fazendo uma campanha aí grandíssima, né, nas redes sociais, nas ruas, onde a gente pode estar fazendo, para que as pessoas assinem, compartilhem, para que a gente atinja as 20 mil assinaturas, para que chegue ao Senado Federal e a gente consiga ter uma chance dessa lei virar uma realidade. Bom, e o que essa lei ela busca? É a lei que nós estávamos acompanhando aí para responsabilização dos menores, né? Porque a gente sabe que hoje existe a nossa legislação, ela tem um caminho para responsabilizar esses menores, né? Geralmente é a internação, muitas vezes, olha, menores são pegos aí com uma quantidade de droga, o pai vai lá, assina, vai embora. A gente sabe que muitas vezes não tem um efeito que talvez precise, né? Precisa sim ser estudado. E aí, no caso, vocês estão com uma lei diferente, né? Com uma proposta diferente. Que proposta seria essa na responsabilização? Exatamente. A proposta ela abrange não só os menores, mas os maiores. Então é para o caso tanto de maiores quanto menores. E para casos de psicopatia, né? E para casos que têm traços de psicopatia, que cometem crimes hediondos, feminicídio. Então, para que eles sejam punidos, não haja ressocialização para esses casos, porque para psicopatia não tem como você voltar para a sociedade. Você volta para a sociedade, você volta a cometer crimes. Então, seria para que não haja essa ressocialização, para que eles fiquem internados, presos para o resto da vida. E também fala sobre o ódio e a violência na internet, né? Para que esses grupos extremistas, porque para quem não sabe, o namorado, né? O menino e a menina,
eles faziam parte de grupos extremistas. Então essa violência, esse ódio foi incentivado nas redes sociais. Então a gente quer que nas redes sociais também, porque é um incentivo para os nossos jovens, para que cometam, né, feminicídio, misoginia, enfim, para que na internet também eles sejam devidamente punidos. As plataformas que colaboram para isso, para que não seja derrubado esses grupos, essas pessoas não são punidas e esses indivíduos e grupos sejam punidos também. Você acredita que esses casos recentes que nós estamos acompanhando, teve do cão, orelha, né, menores envolvidos, também tudo começou aí para um grupo, um desafio, supostamente um desafio na internet. E agora, mais recente ainda, né, a gente teve aí um abuso coletivo, né, de uma adolescente, tinha um adolescente envolvido, outros maiores de idade. Você acredita que tudo isso vem dar mais força nesse seu grito, nessa sua luta? Ainda mais força. E todos esses casos estão unidos de certa forma, porque começou dentro da internet. Também, para quem não sabe, os menores que tiraram a vida da minha filha, além de fazer parte desses grupos, eles já cometiam crimes contra animais. Então, tem a teoria do elo, né? Até que fala, a teoria do elo, do link, que começa na infância, né? E começa com animais. Então, hoje é com animais, depois ou vidas, né? De outras pessoas, como foi no caso da minha filha. Ele começou com animais, depois atingiu a vida da minha filha. E esses casos desses adolescentes do cão-orelha foi a mesma coisa. Depois são futuros feminicidas, serão, né, futuros homicidas, violentadores, abusadores de senhoras, de crianças. Então, assim, tudo tá ligado. E começou também na internet, né? Porque, querendo ou não, esses grupos, os jovens, eles gostam de se envolver em grupos. E os grupos ali, infelizmente, são grupos errados, né? São de extrema violência, de misoginia, eles aumentam tudo isso nesses jovens, né? Eles começam a ter tanto acesso a esse tipo de violência que eles ficam dessensibilizados, né? Muitos acabam se dessensibilizando. Então, todo dia consumindo aquele tipo de conteúdo, né? E os pais não fazem noção do que está acontecendo. Às vezes ele acha que meu filho está seguro dentro do quarto, porque está lá no quarto, quietinho dentro de casa, mas às vezes está dentro da internet consumindo todo esse tipo de coisa. E aí acaba virando ou uma vítima, ou um abusador e um violentador. E aí, você comentando isso com a gente aqui, eu parei para pensar, qual que é o maior desafio que você vem enfrentando nessa sua batalha? Nossa, passar essa mensagem para que as pessoas entendam a real gravidade do caso, né, que atingiu minha filha, mas assim, está atingindo todos os dias, diariamente. São diversas meninas que são vítimas desses menores, que muitos são menores, não tem só maiores, né, dentro desses grupos, né? Então, assim, muitos pais não têm noção. Eu tenho até contato com uma delegada que trabalha, né, especializado com isso, com crime cibernético, e ela falou que tá demais, quantas vítimas e quantas que ela vai prender, quantos menores ela vai prender, ela bate na porta dos pais, os pais nem fazem ideia. Ficam, o quê? Meu filho? Minha filha? Como assim? Então, assim, eu tenho feito também essa campanha para deixar de alerta para os outros pais, né, para as outras famílias, que às vezes não sabem o que acontece dentro das redes sociais, o que os filhos estão consumindo, né, que muitas vezes podem ser vítimas, mas também podem ser os violentadores. E como as pessoas que estão lá do outro lado, lá em casa, podem ajudar, podem fazer parte, né, dessa sua luta? Como que elas podem fazer com que essa sua luta tenha um êxito, né? Porque eu vejo que você está lutando, muitas vezes parece até que sozinha, né, gritando, correndo atrás, como uma mãe que sentiu a dor, sentiu o peso, né, de uma lei que ainda não existe. Como eu não quero que mais nenhuma outra família passe por essa dor e quero ajudar o maior número de pessoas possíveis, maiores famílias, meninas, enfim. Para poder apoiar, é só entrar nas minhas redes sociais ou do meu marido, @pitmagrin, qualquer rede social minha. Tá lá na bio, no perfil, o link. É só acessar o link e apoiar. É rápido. Rápido e fácil. 2 cliques, não tem nenhuma questão de, meus dados. Não, né, pessoal? Você vai estar contribuindo. Se você quer uma mudança, né? Essa é a mensagem. Se você quer uma mudança, se você não concorda, se você quer fazer a diferença, é acessar e também assinar. Exatamente. Hoje, qual é a mensagem que você deixa, falando como mãe, mas também como mulher,
né? Mãe 2 vezes, agora 3, né? 3 vezes, né? E também mulher. Bom, a mensagem é que vocês que são pais, fiquem em alerta com seus filhos, principalmente que são menores, porque a violência está atingindo cada vez mais os nossos meninos, nossas meninas. Então a gente precisa ter essa conversa, essa troca com os nossos filhos, para que no futuro, né, nossos filhos não sejam esses abusadores, esses violentadores, esses assassinos, né, para que a gente tenha uma geração que não precise passar aquilo que as outras gerações lá atrás passaram, né? Tanto sofrimento, tanta violência, tanto abuso, para que isso pare, para que a gente consiga salvar essa geração, para que a gente tenha um futuro melhor, um país melhor, né? E consiga aí, para que as nossas meninas e as nossas mulheres não sejam violentadas, não sejam mortas. Então é muito importante a conscientização sobre tudo isso. Eu quero agradecer sua participação e a entrevista que nós fizemos quando tudo aconteceu, né? É uma das que tem maior número de acessos. Se cada um que acessou assinasse, são mais de 100 mil acessos, com certeza você chegaria a um resultado positivo, né? Acredito que quem assistiu se sensibilizou. Quero te parabenizar por essa luta, né? Você não está deixando esquecer, né? E desejar sucesso também, né? Que você alcance aí o êxito, independente de como seja, né? Para que você também tenha paz no seu coração como mãe. Muito né? obrigada. E é que isso hoje é possível, né? Na sua história. Muito obrigada, de verdade. Agradeço de coração todo o apoio, o carinho de vocês, a humanidade, que é isso que a gente precisa, né? Não só o profissionalismo, mas a humanidade acima de tudo. Agradeço mesmo. Com certeza, bom. E você pode assinar, então. Nós vamos deixar o link aqui também nas nossas redes sociais para que você faça parte desta luta. É com você, Mauro.